Título 3 do Estatuto dos Policiais Civis, capítulo 1 das prerrogativas. Artigo 45. O policial civil goza das seguintes prerrogativas. Inciso 1. Desempenhar funções correspondentes à condição hierárquica. 2. Usar privativamente distintivo e documento de identidade funcional, válido em todo o território nacional. 3. Ter porte livre de arma em todo o território nacional, nos termos de legislação específica. 4. Ter livre acesso a locais públicos ou particulares sujeitos à intervenção policial, no exercício de suas atribuições, observada a legislação vigente. 5. Ter prioridade em qualquer serviço de transporte e comunicação, público e privado, quando em serviço de caráter urgente. Então fique ligado aqui, né, que isso aqui é um ponto que cai muito em prova. Lembrando que, primeiramente, tem que ser em serviço, tanto aí para livre acesso a locais, e aqui não apenas estar em serviço, mas também de caráter urgente. 6. Exercer poder de polícia, inclusive a realização de busca pessoal e veicular, no caso de fundadas suspeitas de prática criminosa ou para fins de cumprimento de mandado judicial. 7. Convocar pessoas para testemunhar diligência policial. 8. Ter aposentadoria especial nos termos da lei. 9. Requisitar, em caso de iminente perigo público, bens ou serviços públicos ou particulares em caráter excepcional, quando inviável outro procedimento, assegurada a indenização ao proprietário em caso de dano. 10. Ser recolhido em prisão especial à disposição da autoridade competente quando sujeito à prisão antes e após a condenação definitiva, conforme disposto no Código de Processo Penal e nos termos da Lei Federal 5.350. 11. Receber no ato de sua primeira designação munições e colete balístico dentro do prazo de validade, arma de fogo, algemas e distintivo oficial individualizado. 12. Exercer as funções em instalações que ofereçam condições adequadas de segurança, higiene e saúde. Parágrafo único. A carteira de identidade funcional do policial civil consignará as prerrogativas constantes nos incisos 3 a 5 do caput. Artigo 46. O delegado de polícia, no exercício de sua função, tem ainda as seguintes prerrogativas. Então, aqui nós vimos primeiramente as prerrogativas de qualquer policial civil, e agora vamos ver as do delegado. Inciso 1. Expedir notificações, mandados policiais e outros atos necessários ao fiel desempenho de suas atribuições. 2. Ser preso somente por ordem judicial escrita, salvo em flagrante de crime inafiançável, caso em que a autoridade fará, no prazo máximo de 24 horas, a comunicação e a apresentação do delegado de polícia ao chefe da PCMG. 3. Requisitar diretamente de entidades públicas ou privadas informações, dados cadastrais, objetos, papéis, documentos, exames e perícias necessários à instrução de inquérito policial e demais procedimentos legais, determinado o prazo para sua apresentação, observadas as disposições legais pertinentes. Parágrafo 1º. O delegado de polícia goza de autonomia e independência no exercício das funções de seu cargo. Segundo, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais exercidas pelo delegado de polícia são de natureza jurídica, essenciais e exclusivas de Estado. Terceiro, o cargo de delegado de polícia é privativo de bacharel em direito, devendo-lhe ser dispensado o mesmo tratamento protocolar dado aos magistrados, aos membros da Defensoria Pública e do Ministério Público e aos advogados nos termos da legislação específica. Artigo 47. O policial civil será afastado do exercício das funções até decisão final transitada em julgado, quando for preso provisoriamente pela prática de infração penal, sem prejuízo de sua remuneração. Parágrafo 1º. O policial civil em liberdade provisória retornará ao exercício das funções. Segundo, no caso de condenação que não implique demissão, o policial civil, inciso 1, será afastado a partir da decisão de mérito transitada em julgado até o cumprimento total da pena privativa da liberdade, com direito apenas a 1/3 de sua remuneração, ou perceberá a remuneração integral atribuída ao cargo, quando permitido o exercício da função pela natureza da pena aplicada ou por decisão judicial. Parágrafo 3º. É vedado reter ou descontar vencimentos ou proventos do policial civil em decorrência de processo ou sindicância administrativa, enquanto houver a possibilidade de recurso administrativo da decisão. Parágrafo 4º. O afastamento a que se refere o caput compete ao chefe da Polícia Civil. Capítulo 2. Dos direitos
Seção 1 dos direitos dos policiais civis. Uma das coisas mais cobradas em prova é trocar prerrogativas por direitos. Cuidado, né? A banca vai dizer, por exemplo, é um direito do policial civil, coloca lá 4 prerrogativas e um direito, ou vice-versa. Então fique bem atento. Vamos a eles. Artigo 48. São direitos do policial civil os expressos na Constituição da República, nesta lei complementar e ainda. Inciso 1. Ter respeitado o regime do trabalho policial civil. 2. Receber instrução e treinamento frequentes a respeito do uso dos equipamentos de proteção individual. 3. Ter assegurados os direitos da Polícia Civil Feminina relativamente à gestação, amamentação e às exigências de cuidado com filhos menores nos termos de regulamento. 4. Ter acesso a serviços de saúde permanentes e de boa qualidade. 5. Ter acompanhamento e tratamento especializado em caso de lesões ou quando acometido de alto nível de estresse. 6. Ter acesso à reabilitação e a mecanismos de readaptação na hipótese de traumas, deficiências ou doenças ocupacionais, em decorrência da atividade policial civil. 7. Ter respeitado seus direitos e garantias fundamentais, tanto no cotidiano como em atividades de formação ou treinamento. 8. Ser recolhido somente em unidade prisional própria e especial ou em sala especial da unidade em que sirva, sob a responsabilidade do seu dirigente, quando for preso em flagrante delito ou por força de decisão judicial, sendo-lhe defeso exercer atividade funcional ou sair da repartição sem expressa autorização do juízo a cuja disposição se encontre. 9. Ter a garantia de que todos os atos decisórios de superiores hierárquicos que disponham sobre punições, lotação e remoção sejam motivados e fundamentados. 10. Receber equipamentos de proteção individual e mobiliários adequados ao tipo de trabalho desenvolvido. 11. Ter assistência médico-hospitalar na instituição a que se refere o inciso 7 do parágrafo 1º do artigo 17 na forma do regulamento. Parágrafo único. Os direitos relacionados à utilização de armas de fogo e de veículos da PCMG durante o curso de habilitação técnico-profissional, ressalvada a finalidade acadêmica, são condicionados à qualificação e o acompanhamento do policial civil por outro declarado apto e designado para o exercício das funções de seu cargo em unidade da Polícia Civil. Seção 2. Das indenizações e das gratificações. Artigo 49. Aos integrantes das carreiras da PCMG serão atribuídas verbas indenizatórias e de gratificação, observados os respectivos critérios e requisitos legais, em especial, inciso 1, a ajuda de custo, em caso de remoção ex officio ou designação para serviço ou estudo que importe em alteração do domicílio, no valor de 1 mês de vencimento do servidor. 2. Diárias nos termos do decreto. 3. Transporte pessoal e de dependentes, em caso de remoção ex officio, compreendidos o cônjuge ou companheiro, filhos e enteados. 4. Gratificação por encargo de curso ou concurso, por hora-aula proferida em cursos, inclusive para a atuação em bancas examinadoras de competência da Academia de Polícia Civil, nos termos de decreto. 5. Auxílio funeral, mediante a comprovação da execução de despesas com o sepultamento de servidor, no valor de até 1 mês de vencimento ou provento percebido na data do óbito. 6. Translado ou remoção quando ferido, acidentado ou falecido em serviço. 7. Adicional de desempenho nos termos da legislação em vigor. 8. Prêmio de produtividade nos termos da legislação específica. 9. 13º salário correspondente a 1/12 da remuneração a que fizer jus no mês de dezembro por mês de exercício no respectivo ano. 10. Adicional de férias regulamentares correspondente a 1/3 da remuneração do servidor. 11. Gratificação por risco de contágio com a amplitude e condições estabelecidas em lei específica. 12. Indenização securitária para policial civil que for vítima de acidente em serviço que ocasione aposentadoria por invalidez ou morte, no valor de 20 vezes o valor da remuneração mensal percebida na data do acidente, até o limite de 9.993 unidades fiscais do Estado de Minas Gerais. 13. Percepção do valor referente à diferença de vencimento entre o seu cargo e aquele
para o qual vier a ser designado para fins de substituição dos termos de decreto. 14. Auxílio natalidade, devido pelo nascimento de filho ou adoção, no valor da remuneração percebida pelo servidor na ocasião do nascimento ou da adoção, a ser paga à vista de certidão admitida uma única percepção, no caso de pai e mãe serem dos quadros da PC. Artigo 50. Ao policial civil da ativa será assegurado pelo Estado, a título de indenização para a aquisição de vestimenta necessária ao desempenho de suas funções, o valor correspondente a 40% do vencimento básico do nível 1 da carreira de investigador de polícia, a ser pago anualmente no mês de abril. Artigo 51. Salvo por imposição legal, ordem judicial ou autorização do servidor, um desconto incidirá sobre os vencimentos provento ou pensão. Parágrafo único. As reposições e indenizações em favor do erário serão descontadas em parcelas mensais de valor não excedente a 10ª parte dos vencimentos provento ou pensão, salvo comprovada má-fé, regularmente apurada em processo judicial, que definirá o percentual do desconto. Capítulo 3 da remoção. Artigo 52. O policial civil só poderá ser removido de um município para o outro com prévia publicação de edital, observada a existência de vaga no quadro de distribuição de pessoal da PCMG e ainda excepcionalmente: 1. A pedido ou por permuta. 2. Para acompanhamento de cônjuge ou companheiro, com declaração de união estável, servidor público, em caso de remoção ex officio. 3. Por motivo de saúde do policial civil, filhos, cônjuge, companheiro, pais ou irmãos, com comprovada dependência financeira e atestada a necessidade clínica, e nos termos de regulamento. 4. Ex officio no interesse do serviço policial, comprovada a necessidade mediante ato motivado e fundamentado. E 5. Por conveniência da disciplina. Parágrafo 1º. As remoções a que se referem os incisos 1, 2 e 5 do caput não geram direito para o policial civil à percepção de auxílio ou qualquer outra forma de indenização. Segundo, o edital a que se refere o caput será publicado na forma e período definidos pelo Conselho Superior da PCMG. Terceiro, a remoção a que se refere o inciso 5 do caput não depende de existência de vaga no quadro de distribuição de pessoal da PCMG. Quarto, na hipótese do inciso 5 do caput, poderá ocorrer, além da remoção, a transferência do policial civil para a unidade ou órgão da PCMG diverso daquele em que se encontra lotado, dentro do mesmo município. Artigo 53. A remoção ou transferência de lotação de delegado de polícia por conveniência da disciplina somente ocorrerá após a abertura da sindicância ou processo administrativo que observarão a ampla defesa, cabendo seu processamento à Corregedoria Geral de Polícia Civil e depois de aprovada a proposta de remoção por maioria simples dos membros do órgão especial do Conselho Superior da PCMG, observado o interesse da administração. Artigo 54. É assegurado ao policial civil, quando comprovar não ter sido o autor da infração disciplinar, o direito de revisão do ato de remoção ou transferência, com a consequente percepção dos auxílios correspondentes, termos desta lei complementar, caso requeira, formalmente, a lotação na unidade de origem. Artigo 55. A remoção de delegado de polícia ex officio, no interesse do serviço policial, depende de existência de vaga no quadro de distribuição de pessoal da PCMG e somente ocorrerá depois de fundamentadas as razões e de aprovada a proposta de remoção com maioria simples dos membros do órgão especial do Conselho Superior da PCMG. Artigo 56. A remoção ex officio de policial civil durante o gozo de férias regulamentares, férias-prêmio ou licença para tratamento de saúde somente produzirá efeitos após o término do afastamento. Parágrafo 1º. A licença para tratamento de saúde não impedirá a remoção ex officio desde que já iniciado o processo disciplinar. Segundo, o policial civil poderá ser removido para a Unidade de Recursos Humanos da PCMG em casos de licença, afastamento ou disponibilidade que viabilizem o exercício pleno das atividades por período superior a 180 dias. Artigo 57. A distribuição de policial civil no âmbito interno de atuação da unidade policial no mesmo município em que se encontra em exercício pode ser determinada pelo seu titular, não implica remoção,
desde que formalizada por ato fundamentado. Capítulo 4. Do regime do trabalho policial civil. Artigo 58. Os ocupantes de cargos das carreiras policiais civis sujeitam-se ao regime de trabalho policial civil que se caracteriza: inciso 1. Pela prestação de serviço em condições adversas de segurança, cumprimento de jornadas normais e excepcionais, sujeito a plantões noturnos e a convocações a qualquer hora e dia, inclusive durante o repouso semanal e férias, garantidas, em caso de exceder a carga horária prevista em lei, as compensações devidas. Inciso 2. Pelo dever de imediata atuação, sempre que presenciar a prática de infração penal, independentemente da carga horária semanal de trabalho, do repouso semanal e férias respeitadas as normas técnicas de segurança. Inciso 3. Pela realização de diligências policiais em qualquer região do Estado ou fora dele. Parágrafo 1º. Na hipótese do inciso 2 do caput, diante de impossibilidade de atuação decorrente de condições adversas, por exposição a risco desproporcional, à incolumidade do policial civil ou de terceiros, deverá aquele acionar apoio para o atendimento do evento. Parágrafo 2º. A prestação de serviço em regime de plantão implica, inciso 1, no efetivo exercício das funções do cargo ocupado pelo policial civil em atividades de competência da PCMG. 2. No prévio aviso a respeito da escala de plantão que deve ser cumprida pela policial civil. 3. No descanso imediato e subsequente pelo período mínimo de 12 horas. 4. No cumprimento de carga horária semanal de trabalho de 40 horas. 5. Compensação financeira ou em dias de folga, nos termos de lei específica a ser encaminhada à Assembleia Legislativa. Parágrafo 3º. O período em trânsito para a realização de diligências policiais em localidade diversa da lotação do policial civil em qualquer região do Estado ou fora dele considera-se como tempo efetivamente trabalhado.